Boa tarde. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo que trata da reencarnação. E é importante a gente tratar desses itens aqui que fala dos laços de família, porque muitos daqueles que são antagonistas à ideia da reencarnação, que não acreditam na reencarnação, um dos motivos que se dá é com relação a isso, né, aos laços de família, não consegue explicar, acha que seria indefinida, se a gente ficasse sempre reencarnando cada vez, né, num grupo, não faria sentido a quantidade inumerável de parentela que teríamos, né? Se em cada encarnação uma determinada pessoa foi minha mãe, ou meu pai, meus filhos, marido, esposa, vizinhos, amigos, enfim, né? Então, dentro da amigos não, mas vamos colocar aqui só entre familiares, né? Então, tem pessoas que não conseguem expandir o pensamento e acha que ficaria, não faria sentido, né? Que ficaria indeterminado essa quantidade inumerável aí de mães, de pais, de filhos, enfim, né? De parentela. Então, tem gente que levanta esse raciocínio e é um raciocínio tão pequeno e tão desconhecedor da grandeza de Deus, né, que ainda que fosse da forma como a pessoa pensa, pensar num Deus limitado, né, porque eu já escutei, eu me recordo que uma vez escutei de uma pessoa, uma conhecida que é evangélica, e que se opõe, né, à ideia, e eu nunca esqueço quando ela disse o seguinte: não ia caber tanta gente no planeta, né? Não iria caber tanta gente no planeta se tivesse que ficar, não ia caber tanta gente no planeta e tanto espírito, né? De tanta gente que já foi pai, já foi mãe, como se fosse, né? Como se Deus tivesse um limite, como se Deus fosse limitado, finito, né? Então é mais um motivo de desconhecer mesmo a essência, né? De desconhecimento mesmo de Deus, da sua grandeza e tudo mais. Mas não é assim, a gente sabe que não é um número indefinido e nós vamos entender agora, né? Claro que nós vamos nos relacionar aí com um número, né, ali de pessoas conformes haja a necessidade, né? As necessidades somos nós que fazemos. Quanto mais a gente vai se envolvendo ali e precisando estar junto, a gente vai estar, né? Depende muito de nós, da nossa conduta. Mas existem ali os mecanismos naturais e perfeitos que acabam regulando, é a inteligência suprema, perfeita de Deus, né, que regula tudo, todas as coisas, e que isso não vai ser realmente um problema. Então nós vamos entender aqui, olha, pela leitura do Evangelho. Nós vamos fazer uma leitura pulando algumas partes, porque essa é um trecho longo e o nosso tempo é curto, né? São 15 minutos aí, não daria 20 minutos, né? Não daria para a gente estar lendo tudo e comentando tudo. Bom, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. É uma afirmação, né? Está sendo colocado isso e agora vai ser explicado. Então essa afirmação é uma afirmação que vem de espíritos superiores, porque está aqui no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo é um compilado de ensinamentos desses espíritos superiores, né? E Kardec organiza. Então, esse subtítulo que está aqui é uma afirmação, está dizendo que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e são rompidos pela teoria da unicidade da existência. Então agora eles vão explicar por que dessa verdade, né? Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói.
né? Então, o princípio oposto é o da unicidade das existências. Se tivéssemos uma única vida, tem todos os argumentos que a gente vai entender aqui, que não teria justificativa de continuar essas relações ali, né? Essas relações familiares depois da morte. O primeiro e mais básico de todos é a doutrina materialista, que acha que depois que morreu acabou tudo, né? Que não existe nada após a vida material. Então, essa é a mais básica e a mais fácil de se compreender, né? E tem as outras doutrinas aí também, que vão vão pôr um fim aí a essa possibilidade de reencontro com os seres que amamos aqui na Terra, né? Então tem os panteístas que acham que depois da morte o nosso espírito vai se juntar ao todo universal, né? Faz parte de um todo e volta para esse todo. Então, é uma teoria panteísta que nega a individualidade de cada um de nós, né? Como espíritos ali individuais. Então, né, tem a outra teoria que até acredita que a alma sobrevive ao corpo, mas que as almas têm ali um destino já traçado, né? Já está traçado o seu destino. Os bons vão para o céu e os ruins os maus vão para o inferno. E nós estamos aqui num planeta de provas e expiações e a gente não sabe se a gente é bom ou se é ruim. Tem hora que a gente é bom, tem hora que a gente é ruim, então a gente não sabe exatamente se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno. Bom, mas enfim, segundo essa teoria, né, dos bons e dos ruins, né, que vai para o céu ou para o inferno, então vamos supor que naquela família um seja melhor e o outro não tão bom, um vai para o céu, outro vai para o inferno, digamos assim, né? Estão infinitamente separados, não vão nunca mais poder se ver porque o destino de ambos já foi ali, já está traçado, né? Então também só se houvesse uma coincidência ali de ambos irem para o céu ou ambos irem para o inferno para poder estarem juntos, né? Então sobra a última alternativa, que eu acho que é a que condiz mais com um Deus amoroso, justo, bom, né? Que não faz nada de estranho, né? Que é tudo que criou a natureza e que as leis da natureza existem, ou seja, os processos são muito naturais, então é muito natural que a nossa vida aqui seja uma continuidade depois do lado de lá. Claro que mais intensa, né? Mas a nossa vida aqui seria uma imitação dos modelos, dos moldes de lá, né? Do mundo espiritual que é a verdadeira vida. Então, mais condizente com Deus que nos ama e que criou as leis da natureza e os processos são muito naturais, o mais condizente seria que após a morte essas relações podem sim estar restabelecidas ali e sendo fortalecidas, né? Então vamos entender aqui. Vamos. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso em comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos e velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer os retardatários, após cada existência terão dado mais um passo na senda da perfeição. E lendo aqui a gente pode pensar, por exemplo, quem já leu o Nosso Lar, um modelo que ilustra muito bem isso daqui, é a família do Lísias, né? A dona Laura, o Lísias, o pai já está reencarnado, ela recebe uma sobrinha, e a dinâmica vai, né? Porque não é assim, vai e volta rapidamente, depende da necessidade de cada um, né? Mas
somos espíritos eternos, tem todo um tempo de um grupo ir voltando e ficar lá esperando os outros retornarem, e dependendo ali das necessidades, haver um reajuste ali para um retorno, talvez mudando as peças, né? Mudando as peças não, as posições, às vezes pela necessidade, ou volta novamente como pai e filho, ou volta como marido e mulher, enfim, né? Pode ser que aconteça, mas sempre os espíritos não podem voltar juntos, ali, dependendo da necessidade. E a gente lembra dessa família que é descrita ali, da família de Dona Laura, em Nosso Lar, e tantas outras famílias, né? A André Luiz aí traz muitas. Na vasta literatura espírita tem várias histórias, né? Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas paixões. Entenda-se bem que aqui se trata da verdadeira afeição. Então, está falando que nesses casos dessas famílias que se unem pela afeição, inclusive lá no plano espiritual, são aqueles que vão desenvolvendo a afeição, né? vão desenvolvendo cada vez mais a afeição. E aí, quando retorna para o plano espiritual, naturalmente acabam se agrupando, uns ficam esperando os outros, né? E assim vai. Agora, ele vai falar aqui para frente que tem aquelas uniões, existem uniões que não foram definidas pela afeição, mas às vezes foi por uma causa material aqui na Terra, né? Não havia afeição nenhuma, mas ali atendendo a apelos ali de ordem única e exclusivamente material, os espíritos acabam se reunindo. Então vão ficar como dois estranhos espirituais aqui, só pelo laço material. Evidentemente que se não houve uma afeição, né, quando rompido esse ciclo aqui, a não ser que tenha que haver algum reajuste, né, se alguma situação foi criada para que haja um reajuste, mas fora isso, extinguir os laços do corpo, eles são completamente estranhos também. É isso que vai dizer aqui, olha. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou, ou seja, acabou a matéria carnal aqui, o corpo carnal acabou aquela relação. A não ser, evidentemente, que haja uma relação de reajuste ali, alguma coisa, um mal maior que tenha acontecido, né? E que seja necessário um reajuste para o futuro. Aí a gente se une também, os espíritos também se unem por esses laços aí, né? Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra ou no céu. Mais para frente, diz aqui: a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Então, isso é nítido, né? Às vezes existem pessoas ali entre a família que existe uma afeição tão grande, às vezes até pessoas que nem estão na família, né? Às vezes a gente pode receber aí, talvez, de estar próximo de alguma forma, mas não no círculo da família, de pessoas que dizem muito alto ao nosso coração, mas não estão na nossa família, né? Deus sabe dos motivos. Muitas vezes foram ali, tivemos uma relação familiar no passado e não valorizamos, né? E aí a gente acaba tendo a bênção de Deus de poder reencontrar essas pessoas, mas não no círculo familiar. E aí a gente vem sentindo aquela falta, né? Aquele desejo, aquela nostalgia, né? Digamos, de poder ter um contato mais próximo daquela pessoa. Talvez até para a gente aprender a aprendizagem da valorização daqueles que estão conosco hoje, agora, nesse momento, nessa encarnação, para que não passemos por isso no futuro, não? Deus permite essas reencarnações, né, de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com dupla finalidade, de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco,
ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, suas simpatias, suas antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Sim, é verdade, a gente às vezes recebe espíritos no meio da família que causam uma certa perturbação, são mais difíceis, às vezes nós somos esse espírito, né, em relação a algum ou alguns da família. Mas por que isso acontece? Né? Algum motivo certamente teve, senão Jesus não teria dito: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Estar a caminho com o adversário é estar encarnado junto, seja na família, seja no grupo de trabalho, enfim, estar a caminho é estar junto, de alguma forma. E estar junto em família é inegável que em família estaremos juntos. Então, essas presenças mais difíceis, né, elas têm o fundo aí explicado por essa passagem de Jesus, que é pela reconciliação, e aquele que tenha mais condição, né, ele vai se aperfeiçoar, é uma prova para ele ali melhorar no quesito ali de paciência, de abnegação, de renúncia, né, enfim, de se doar ali em favor daquele, de entendimento, em favor daquele mais difícil, né, é uma prova que se ele conseguir, ele vai ter créditos aí para ele, né, enfim, e aquele que é a pedra de tropeço, digamos assim, o que é difícil, o contato dele com esses outros, o bom exemplo pode sim começar, é uma semente que é lançada naquele coração e que para o futuro, com certeza, ela haverá de germinar, né? O contato com bons exemplos poderá, né, certamente, na hora certa, fará com que aquele espírito também deseje ter uma conduta diferente. Aí aqui, olha, aquele argumento do medo indefinido da parentela, né? O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Ou seja, não se conhece nem a Jesus, né? Porque se Jesus é nosso modelo e ele nos ama, né? E nos dá o exemplo de um amor que nós ainda estamos muito distante ainda de aprender. Se a gente quer aprender esse amor, nós vamos saber que não há limites para o amor, né? Não há quantidade de pessoas. Então a gente tem que se desprender disso, deixar de ser egoísta. Olha, mas que os egoístas se tranquilizem, porque esse medo não tem fundamento. Do fato de um homem ter 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objeto de sua afeição, que lhes estiveram ligados na terra por diversas formas, e talvez pelas mesmas maneiras. É nisso que a gente mais um sentido de sermos espíritos eternos, né? Eternidade, gente, é muito tempo, tem tempo suficiente para todo mundo retornar, para todo mundo se reajustar, para todo mundo planejar e retornar, talvez trocando as posições, talvez na mesma posição, como foi falado aqui, né? Então não há esse medo aqui de uma parentela imensa, é infundado, né? Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. Então, quem não acredita na reencarnação, não é que acredita apenas na vida após a morte. Ela não acredita que o espírito já existia antes da concepção e do seu nascimento, né? Ou seja, o espírito foi criado no mesmo momento ali que o corpo, né? Agora, como eles explicam isso racionalmente, eu não sei, porque até o corpo
humano demora de 9 meses para se formar, então, né, sei lá, na cabeça dos anti-reencarnacionistas, acho que eles pensam que talvez, não sei como seria, o espírito também demoraria 9 meses ali para ser formado, né? Então é mais um argumento. Então, se começa ali na hora da morte, na hora do nascimento e termina com a morte, não haveria, né, uma ligação anterior. Então, são estranhos umas às outras, né? E a união das famílias ficaria reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Esta fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, são imediatamente para vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família, que é a teoria de achar que existe o céu e o inferno, né? Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Aí a gente entende um Deus, um Pai amoroso que quer o nosso bem, que concorre, né, para que o nosso destino seja o mais perfeito possível e feliz, né? Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram, porque nós sabemos que o nosso reajustamento, que o que nós trabalhamos, nós concorremos na obra de Deus, uns ajudando aos outros. Aqueles que estão mais adiantados, eles não conseguem seguir adiante enquanto tem aqueles da retaguarda que eles amam. Geralmente são aqueles que que fazem parte de um círculo familiar, né, de espíritos ali simpáticos, né? Então eles ficam ali prontos para estar auxiliando esses que são os retardatários a se adiantarem também, né? Vamos aqui, olha, o último parágrafo. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja, que é o céu e o inferno. E quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o céu ou o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é por isso o que constitui a verdadeira família. E assim encerra, né? Que a razão nos aponte o que mais condiz aí com a sabedoria, com a bondade, com a justiça de Deus, né? Então a razão que faça as distinções necessárias. Já temos condições, já somos racionais. A razão nos aponta qual é a correta, né? Agradeço a todos pela atenção. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Boa noite. Vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos. É da parte 4, Esperanças e Consolações,
Estamos no primeiro capítulo desta parte, cujo título é Penas e Gozos Terrenos. Continuando, em continuação, vamos ao item 4, Uniões Antipáticas. Questão 939. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Resposta: não compreendes então que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências e, quando são obrigados a viver em comunhão, tardam em reconhecer que se tratava somente de uma paixão material? Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível, eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Então vemos por essa resposta dos espíritos que há casamentos em que as pessoas se unem mais pelas questões materiais, aparência física ou posição social, por exemplo, né? Esse casamento, depois de um curto período de tempo, poderão ter muitas dificuldades para manter o relacionamento. Há outros que se casam por amor. Neste caso, o relacionamento do casal se fortalece ainda mais com o casamento. Nas famílias, de modo geral, as uniões não ocorrem por acaso. Os casamentos são pensados e planejados antes mesmo do reencarne dos nubentes. Também é planejado quem serão os filhos naquela família. Para efeito de estudo e entendimento, alguns estudiosos fazem uma classificação dos tipos de casamento. Martins Peralva, por exemplo, faz esse estudo e André Luiz também. André Luiz coloca essa classificação no capítulo 38 do livro Nosso Lar. E Martins Peralva ele coloca no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, sob o título Espiritismo e Lar. Então, no estudo dele, há uma classificação de 5 tipos de casamento. E essa classificação é apenas para termos uma ideia, né, das diferenças no casamento. Os tipos de casamentos citados por ele são casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, afins, transcendentes, e entre parênteses ele escreve afinidades superiores. Então, nos casamentos acidentais, o nome já diz, as pessoas se conhecem na encarnação, não tinham ligação nenhuma entre eles em outras encarnações e se casam por uma atração momentânea. Nos casamentos provacionais, são espíritos que reencarnam e se casam para realizar resgates de débitos passados. Estarão juntos para aprenderem a se amarem, se perdoarem, se respeitarem. Nos casamentos sacrificiais, um espírito mais evoluído casa-se com alguém que ama e é muito grato a ele, porém ele tem muitos débitos a resgatar. O mais evoluído vem para auxiliar o cônjuge a resgatar seus débitos, ou pode-se dizer que vem para dar um apoio a ele às provas pelas quais passará.
Então, no casamento afins, os cônjuges vêm fortalecer os laços de amizade, consolidar o amor. Casamentos transcendentais são almas afins que vêm para realizar uma missão significativa. Questão 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Resposta: muito amarga, de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua, e sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Então, quando o casamento não é por amor, quando o casal se engana em relação aos sentimentos, o relacionamento entre eles pode ficar muito difícil, pode correr desrespeito de um para com o outro, ou mesmo de um para o outro, né? O resultado desses relacionamentos pode gerar graves consequências. Há casos em que a separação se faz necessária. Embora familiares possam sentir-se no mínimo incomodados com a situação, porém a separação pode amenizar o problema que poderia se tornar mais grave. Sabemos pelos ensinos dos espíritos que quando temos um problema de relacionamento com alguém em alguma existência, um dia teremos que vir juntos na mesma família para que no convívio diário possamos acabar perdoando um ao outro. Então, os casamentos desfeitos nessa existência, os cônjuges estarão juntos novamente numa mesma família posteriormente, não necessariamente como esposos, mas como irmãos, por exemplo. Questão 940. Mas nesse caso não haverá quase sempre uma vítima inocente? Resposta: sim, e isso é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Poderá haver o caso dos cônjuges não aceitar, ou se desgostar com a separação, podendo até ficar doente, por exemplo. Então, um dos cônjuges pode não aceitar e não gostar desse resultado. Mas a fé e a confiança em si, em Deus, superam as dificuldades da separação. Os filhos também podem ter dificuldades no relacionamento com os pais. Convivem com um dos pais ou estão toda semana trocando de casa. Às vezes os pais, um deles fala do outro de forma negativa, ou faz um dos cônjuges ou ambos fazem os filhos levar e trazer notícias, recados para o ex-cônjuge, e isso é algo que não ajuda os filhos. Nesse caso, os filhos também estarão passando por suas provas, devido à separação. A fé em Deus no convívio familiar pode auxiliar muito no relacionamento da família. O Evangelho no lar também é um meio da família se reunir para orar e conversar sobre as leis do amor, o perdão, a caridade, o conhece-te a ti mesmo, não faça ao outro o que não quer para si mesmo. Esses temas e outros em família certamente trazem um efeito pacificador e moralizador no ambiente. Inclusive os espíritos inferiores que possam estar frequentando o ambiente da família também participarão do Evangelho e poderão estar se educando ou não conseguem mais ficar naquela casa. No livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, tem algumas questões sobre os relacionamentos entre os cônjuges. Escolhi algumas questões que podem estar auxiliando nisso. Ao invés de comentar as questões,
e depois ler, eu vou apenas ler as questões, porque devido ao nosso tempo. A questão 175 do livro Consolador. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Resposta. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Questão 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Resposta. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na experiência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias, ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Questão 181. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Questão 184. Como devemos efetuar nossa autoeducação esclarecida pela luz do Evangelho nos problemas das atrações sexuais cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Resposta. Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Toda vez que experimentares disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz-las evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime de seus sentimentos. Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criam para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo,
abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo que observamos muitas vezes almas numerosas aprendendo entre as angústias sexuais do mundo a renúncia e o sacrifício em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que o homem eduque sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Agora vamos ver o item 5, preocupação com a morte. Questão 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade, mas por que essa preocupação se elas têm o futuro pela frente? Resposta: é errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena com a vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Então, um dos motivos da preocupação com a morte é, em primeiro lugar, o ensino que foi dado e ainda acontece de que quem erra gravemente vai para o inferno e fica lá sofrendo eternamente. E aquele que não errou vai para o céu sem ter qualquer compromisso, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Dá a entender que não tem mais obrigação de fazer nada, né, quem está no céu. Existem também aqueles que erraram, mas se arrependeram e podem ganhar o céu, ou seja, possa viver nos planos superiores e felizes. Felizmente, nos dias de hoje, sabemos através dos Espíritos que nos esclarecem através dos escritos deixados e compilados por Kardec, sabemos que o plano espiritual é o local da verdadeira vida para nós. As encarnações que temos têm como objetivo lapidar o nosso espírito. Teremos incontáveis encarnações para atingir esse ideal. E a cada encarnação ficamos um tempo no plano espiritual refletindo, estudando, trabalhando e se preparando para outra encarnação até que cheguemos a ser um espírito puro. Então, neste ensino pelo Espiritismo, todos se salvarão, pois todos se tornarão bons, mesmo aqueles que demorem séculos e séculos na maldade. Um dia eles se arrependerão e poderão evoluir, reparando seus erros no decorrer das encarnações e evoluindo. Deus dá o livre-arbítrio a cada um de nós. Podemos errar muitas e muitas vezes, mas haverá um dia em que nos converteremos a Deus e o admitiremos como nosso Pai, mudaremos o nosso caminho definitivamente segundo a lei de Deus. Eu vou ler um comentário de Kardec. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade, numa tortura perpétuas. A morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas.
No Livro dos Espíritos, na questão 918, ele diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interrogar sua consciência sobre seus atos praticados, perguntará se violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. Esse é um trecho, né, dessa questão. Finalizando, muitas pessoas pensam que felicidade é algo que é cedido para alguém e que é muito difícil de conseguir. Portanto, concluem que não adianta fazer grandes esforços para se aperfeiçoar. Mas a felicidade é uma conquista pessoal. A própria pessoa tem que procurar evoluir. Com a força de vontade, recebe o auxílio do plano espiritual, mas é preciso dar os primeiros passos e nunca desanimar, pois há sempre espíritos que nos auxiliam a vencer as dificuldades, que na verdade são situações que nos levam a burilar a nossa alma. Também parece que não entendemos o que seja realmente a felicidade com muita facilidade. Pensamos que felicidade é algo que não precisa de grandes responsabilidades, que tudo é bem-estar e tudo dá certo. Mas os Espíritos nos ensinam que a felicidade é a consciência tranquila. E a consciência é tranquila naqueles que têm responsabilidades e cumprem os seus deveres com boa vontade e reconhecem que tudo que é bom vem de Deus. Jesus nos diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está em João, capítulo 5, versículo 17. Finalizando, agradeço a oportunidade de estarmos refletindo sobre essas questões e boa semana e boa noite a todos. Obrigada.